Olá pessoal, olha nós aqui novamente. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. E hoje nós vamos falar sobre OT, o custo de não proteger. Prazer, meu nome é Eduardo Lopes, CEO da Red Belt. Aqui comigo figuras ilustres, começando pelo Matheus. Matheus, obrigado novamente, como sempre, amigo, parceiro. Nicolas Zucco, executivo da Nozomi na América Latina, e Vitor Sena, CISO e DPO na Gerdau. Gente, antes de eu apresentar vocês, eu acho que é besteira eu gastar saliva apresentando, porque o mercado já conhece vocês há muito, mas eu gostaria que vocês falassem sim sobre a carreira de vocês, por onde vocês começaram e o que vocês estão fazendo agora, vai por assim dizer. Novamente, obrigado pela presença de vocês. Não, muito bom. Eu acho que a gente vai começar então falando o que é esse dito do OT, né? O Operation Technology, aqui no Brasil também, né? A parte de tecnologia de automação, que estava muito dentro da indústria, antigamente era completamente segmentado da área de TI, depois de indústria 4.0, depois de toda a digitalização, tudo isso se conectou. E aí veio os desafios que a gente tem hoje. A minha carreira toda também foi em TI. Eu estou há 2 anos em OT, o Sena já tem mais experiência aí na indústria do que eu. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês aqui hoje como que a gente faz essa abordagem, como que a gente conversa com o pessoal da indústria, quais são as prioridades deles, que são completamente diferentes das prioridades do pessoal de TI. E o pessoal falou assim, Nick, você vai ter muita dificuldade de falar com o pessoal, é difícil, né, empatizar com eles e tal, mas uma coisa que eu notei que é muito simples, são pessoas no final do dia. Na hora que a gente entende os desafios, a prioridade, como eles operam, na hora que a gente visita o chão de fábrica, tudo se conecta e fica mais fácil da gente conseguir interagir com eles, né? Então, nos meus mais de 22 anos em cibersegurança, trabalhando em empresas como Ironport, FireEye, Forescout, Microsoft, que foi onde a gente se conheceu, que foi incrível a gente continuar essa jornada pessoal e profissional. A ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho de tudo isso. E passo para o nosso convidado aqui, Sena. Maravilha. Boa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A gente já fez estava lembrando antes aqui, fizemos um webcast, na verdade, na época da pandemia. Ficou de muita boa qualidade. Então, obrigado pelo convite. E assim, é chato falar de quanto tempo a gente está na área, né? Mas como estamos entre amigos, vamos lá. Eu estou há 27 anos na área de TI, né? Também comecei em TI. E há 22 anos exclusivo em segurança da informação. Meu início de carreira em segurança foi também em multinacional de consultoria. Fiquei 12 anos na HP, na verdade EDS e HP. A EDS era uma multinacional americana que hoje foi adquirida pela HP já há alguns anos, né? Depois disso, assumi a área de segurança da informação da Netshoes, né? Logo no auge ali do ramp-up da Netshoes. Passei por varejo também no grupo da Livraria Cultura, e depois dessa experiência já migrei para a parte de indústria, né? A primeira experiência industrial com empresa do segmento industrial foi na EMS, na farmacêutica, e estou aí há quase 5 anos na Gerdau. Então, contato com esse mundo industrial há aproximadamente 7, 8 anos que eu estou nessa vida, né? E um ponto interessante é que assim, a disciplina de OT Security, como nós chamamos, né? Ou ICS Security, ou segurança de TA, no Brasil eles usam o termo tecnologia da automação. E o ICS seria o quê, Sena? O ICS é Sistema de Controle Industrial. Perfeito. Industrial Control Systems. Então, essa metodologia, ela começou a se fundir dentro de segurança da informação com outras disciplinas que também passaram a aglutinar a segurança da informação ao longo do tempo, né? Quando comecei em segurança da informação era criar conta de rede e firewall. Pronto. Né? Hoje em dia, temos um leque muito mais amplo, muito mais vasto de segurança, e a parte de OT é um tema que vem se agregando à segurança da informação, até mesmo por uma necessidade das indústrias, né? Eu tenho alguns eventos que a gente conversa sobre OT Security, a gente fala que o tema de segurança para indústria, ele acompanha a evolução industrial, né? Desde a primeira evolução, com as máquinas a vapor, o advento da eletricidade, né? Que foi a segunda revolução, a terceira revolução, que foi onde começou-se a usar a computação na automação industrial, ela já não tinha no primeiro momento muita atenção para sistemas de segurança, porque os ambientes eram isolados, né? Total. A partir do momento que a gente começa a falar de indústria 4.0, começa a conectorizar tudo e trabalhar muito dado, muita análise
né, que às vezes você tem que conectar isso com ambientes em nuvem. Segurança é um dos pilares. E Entende? toda essa conectividade ela é maravilhosa para o negócio, né? Exato. Porque você exato. tem previsibilidade, você consegue ter um melhor proveito da produção e tudo mais, né? Então, assim, vocês entenderam quando eu mencionei que eu não ia apresentá-los, né? Olha o gabarito dessa galera. Nicolas, amigo pessoal já há mais de 8 anos. O Senna já tive o privilégio também de conhecer antes. Matheus, não vamos falar da nossa carreira também, porque acho que já ouviram em outros podcasts. Então, o assunto hoje vai ser muito rico, considerando todo o gabarito e experiência de vocês. Então, novamente, obrigado pela presença. Perguntinha para o Senna direto. Você falou de TI, IT e OT ou TA. É certo falar que há uma mudança saindo de TI para TA? Ou há uma convergência, há uma interação entre essas duas vertentes? Sim. Como que o mercado enxerga hoje? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, eu estou em OT. Pô, OT não se conversa com IT. Mas calma aí. Tem que conversar, não tem que conversar. Você deu uma breve, muito boa, o conceito de indústria 1.0 até o 4.0. Uhum. Então nós estamos falando agora de realmente indústria conectada. Sim. Possivelmente na internet ou não, algumas ainda isoladas. IT e OT, como que funciona isso? No mercado você vai ver de vários modelos e sabores, né? Muitas empresas ainda estão no modelo mais tradicional, que são realmente silos, né? A área de OT completamente separada da área de TI, né? Você vai encontrar empresas onde já existe apenas uma disciplina, né? Vamos dizer assim, mas a tendência, a maioria das empresas estão aderindo a essa tendência, é a convergência, né? Você assimila dentro da TI, né? A disciplina de OT, que é algo muito específico, que precisa de uma abordagem adequada. Não adianta você empurrar a goela abaixo, né, do ambiente de OT as práticas de TI, porque são diferentes, demandam abordagens diferentes, mas a convergência é que eu tenho visto de mais novo e de mais aderente ao que a indústria precisa, né? Porque até mesmo o modelo tradicional de OT, para quem é de carreira de OT ou OT raiz, né, vai lembrar, tem a pirâmide de automação, né? Você tem ali os níveis, que para a gente TI é alguma coisa, não é a mesma coisa, mas vamos fazendo um paralelo assim para o pessoal entender, a camada OSI, né? Então, essa pirâmide de OT ela está se transformando para ser algo mais fluido, algo mais num fluxo de esteira, né? Num fluxo mais ágil do que era antigamente. Então, a tendência natural é a convergência, né? E as empresas precisam estar preparadas para essa convergência, porque, como eu falei, não é algo que a OT vai dominar a TI ou a TI vai dominar a OT, né? Precisa ser feita uma mescla de competências, né? Observando as características de cada necessidade. Uma dica que eu dou para o pessoal, assim, quando a gente tentar fazer a abordagem, aquela tríade tradicional de cibersegurança, privacidade, confidencialidade e disponibilidade, na indústria isso transforma completamente. E ainda tem um que é muito importante que é adicionado, que é o safety. Porque se alguma coisa dá errado ali no chão de fábrica, a gente machuca pessoas ou podem chegar até situações piores. Então, tudo que é pensado dentro do chão de fábrica é para garantir a segurança física de quem está ali no chão de fábrica. Depois é disponibilidade, porque o negócio não pode parar. E aí depois os outros vêm depois de tudo isso. Exato. Para a indústria, no geral, segurança é um tema muito crítico. Na Gerdau, então, nem se fala, né? Desde quando eu entrei, é algo que se pratica, né? É o walk the talk. Então, segurança em primeiro lugar, né? Segurança é o princípio de tudo, né? Que é o safety que a gente fala, né? Física mesmo. Segurança física mesmo, isso. Que em várias questões o idioma português ele é mais detalhado do que o inglês, né? Mas na questão desse ponto o inglês ele consegue se sobressair. Você tem o safety e o security, né? Então o safety da segurança física mesmo, ele é algo que tem que ser visto no topo de qualquer estratégia, né? E depois, um ponto que às vezes muda um pouquinho essa abordagem, está começando a trazer o tópico aqui das diferenças TI e TA. Para TA ou para OT, o primeiro item é a disponibilidade. Às vezes a integridade do dado ou até mesmo a confidencialidade do dado não são tão importantes quanto a disponibilidade, porque o foco do OT ou da TA é que o processo siga funcionando. E você está falando às vezes de indústrias 24/7, né? Exatamente. Se parar meia hora, não é que parou meia hora e depois vai recuperar, é 24/7. E tem um detalhe, na indústria tudo é sequenciado. Então se você parar meia hora, o cara que está no fluxo seguinte, ele vai parar também. Vai ter que parar também.
entendeu? E às vezes isso acaba se multiplicando. Então isso começa a criar ali uma bola de neve, entendeu? Que no final do ciclo, né, gera um impacto significante. O Nick levantou aqui um ponto que, cara, é essencial para essa indústria. E a indústria é o setor que tem indústria, tem transmissão de energia, tem geração, tem, enfim, usinas em geral, que é safety. No final do dia, quando essas indústrias estão muito mais acostumadas em falar de safety, ou muito mais maduras nessa linguagem do que de security. A realidade é essa. E eu gosto sempre de puxar aqui no Redcast experiências pessoais de vocês de mercado para ajudar quem está escutando no sentido de, cara, estou montando começando 2023, estou montando meu budget, meu planejamento estratégico. Como que eu levo essa mensagem de security alinhada de safety para o board que está mais avançado na linguagem do safety? Ela é uma linguagem, uma conversa natural? Existe essa abertura do board para esse tipo de conversa? Ou ainda não? Safety número 1 e security número 3, 4, 15. O que sua experiência diz sobre isso? Cara, safety sempre vai ser número 1 no tema de indústria. Isso aí, como eu falei, segurança de pessoas, a gente nem compete, né? Então a gente vai competir security com outros temas, como inovação, né? Atualização tecnológica, etc. Eu tenho visto um movimento dos conselheiros, né, dos conselhos de administração de empresas de grande porte, onde existe uma linha industrial, né? E às vezes a gente pensa que é só indústria também, tá? Isso é um ponto importante de falar. OT não é um tema exclusivo de indústria, tá? A gente tem OT em vários segmentos de automação. Então, por exemplo, um varejo, ele tem ali, às vezes, um processo logística, de automação dentro da logística, que aquilo ali é OT, né? Então tem que ser preparado para isso. Então, os boards, de maneira geral, aqueles que estão atualizados, já estão com esse contexto na pauta. Tá? Eu sou provocado, né, hoje, no nosso conselho da Gerdau, a prestar contas, né, de como a gente está abordando o tema. Um outro ponto é você olhar o cenário global. Né? A gente começa a ter na mídia incidentes, né, que antes não faziam parte do dia a dia, né, dessas empresas, acontecendo em várias empresas. Tivemos empresas de alguns ramos, né, a gente pode citar casos públicos, da Colonial Pipeline, que não necessariamente foi um tema de OT, mas trouxe o tema de uma paralisação no processo industrial muito forte, né, e alguns outros casos que eu não vou citar nome, porque eu não sei se o caso é público ou não, né? Exato. Mas teve vários casos, né? Em alguns reportes de risco trazem a disrupção de negócio, um tema muito forte ligado a cyberataque. Né? Então você precisa, na verdade, trazer argumentos, né, para poder, às vezes, até balancear isso. Né? Porque não é um tema que você vai resolver da noite para o dia. Com certeza. Né? Isso é uma jornada, a gente costuma dizer, não é uma foto, é um filme. Né? Você vai ter um processo de adequar isso daí. E precisa ser considerado nas discussões. Porque, como o Nick falou, a digitalização na indústria ela traz resultado imediato. É uma coisa assim, excepcional. A pessoa poder ter previsibilidade na programação da produção, né? Nos compromissos que ela faz com datas, né? E organizar melhor a sua parada para manutenções. Cara, é fantástico o que a gente vê hoje, né, de tecnologia aplicada à indústria. Então você tem que mostrar que a segurança ela vai proteger o patrimônio. Perfeito. Né, baseado nisso. Eu queria falar essa parte do conselho que eu acho que é muito importante, né? Eu fiquei muito curioso, né? Como que o conselho pensa, onde eles vivem, como eles se reproduzem, né? Igual lá os documentários que a gente tinha às sextas-feiras, né? Eu fiz aquela formação pela Dom Cabral e ficou muito claro, né? O conselho ele é obrigado, ele é responsável por garantir a continuidade de negócio e agregar valor ao negócio. E cibersegurança virou um risco de continuidade de negócio. Então, o conselho tem que ajudar os executivos a reduzirem esse risco operacional, que cibersegurança entrou muito em voga naquele ataque do Colonial Pipelines. Ainda não foi um ataque em OT, onde eles realmente alteraram o redutor de gás ou mudaram a composição da água, mas foi emblemático disso, de o CEO pegar e falar assim, foi a decisão mais difícil que eu tive que ter na vida, né, que era ir lá e pagar um resgate, teve que pedir autorização, né, junto lá ao governo americano, porque isso é como se fosse um terrorismo. E de lá para cá, tem uma regra, né, que diz que ao menos um dos conselheiros
do board das empresas americanas tem que ter conhecimentos básicos em cibersegurança. Pelo menos saber as perguntas certas a se fazer. Tem uma recomendação da SEC, né? Eu também estou diretamente conectado nesse assunto, porque tem uma recomendação da SEC já é o segundo ano que ela vem como uma recomendação forte, né? Relacionada a você ter um advisor de segurança pro conselho. Né? Há uma tendência de que isso vire um requerimento. Tá? Por enquanto ainda é uma recomendação, né? Mas já se diz isso, você precisa ter lá uma pessoa, um advisor, não precisa ser um conselheiro, mas um consultor, um advisor de segurança para te orientar nos temas relacionados a risco de cibersegurança. E, como eu falei, como OT passa a ser uma disciplina de segurança, passa a ser um alvo também. Não, com certeza. E outra coisa que... desculpa, Não, pode falar. Não, primeiro eu ia encher o saco do Felipe ali, né? Você viu? Ele veio servir água aqui pro Senna. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Depois vai ter que mostrar aí. Nick, tirando a Gerdau, que é um baita de um case, né, em security and safety, hora que a gente olha para o mercado brasileiro, né? Nós aqui estamos olhando para muitas empresas que falam que às vezes que estão na indústria 4.0 e não estão, né? Ainda não estão 100% automatizadas ou até conectada, o que tem um grande isolamento na parte de OT. E aí o risco acaba talvez diminuindo ou não. A hora que você olha para o nosso mercado, e você fez uma mudança, né, gigante, você sim fez uma mudança gigante, né, de IT para OT. Você está vendo que as empresas estão de fato se preocupando? Você falou do conselho, ótimo. Na teoria acontece, você viu na prática ali, mas e na prática do dia a dia desses conselheiros? Eles levam isso para dentro da empresa? Eles têm força? A realidade que eu falei é dos Estados Unidos, a gente está chegando, tropicalizando, trazendo isso para cá. As empresas que estão investindo em tecnologias como essa para levar visibilidade, inventário, controle de anomalias operacionais e cibernéticas para ajudar no safety, primeiro é a vertical de energia, porque tem uma regulamentação da ONS que entrou agora em janeiro. Então as empresas têm que estar em conformidade. E tem 6 pontos bem simples e objetivos que já ajudam você a crescer a maturidade. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que não fez nada, na hora que você pisa no chão de fábrica, você tende a ver uma rede flat, sem segmentação, não tem visibilidade do que está acontecendo. Se eu não consigo levar visibilidade, eu não consigo proteger, né? Não tem a parte de inventário para depois criar os casos de uso e tudo mais. Então você tem uma jornada a ser feita que a gente sabe que tem uma solução, porque TI há 20 anos atrás tinha esse mesmo desafio, não tinha segmentação, não tinha visibilidade. A gente tem uma jornada, mas não dá para chegar lá e usar o mesmo remédio que a gente usou em TI na parte de OT, porque lá você não pode pegar e aplicar um patch da noite para o dia, atualizar um sistema operacional, você vai perder a garantia do equipamento de milhões de dólares. Ou quando você vai lá e faz uma segmentação, perde uma comunicação, você para toda essa produção. Então o que a gente fala muito é assim, não pode ter um intervencionismo ingênuo, que é aquilo que eu falo na palestra lá de antifragilidade, né? Empatiza, entende, e aí você vê, talvez você tenha que conviver com esse Windows XP por mais alguns anos, mas eu vou segmentar e colocar visibilidade, né? Então se o Senna também pudesse dar algumas dicas... É disso que eu falo, de você ter uma abordagem focada, uma abordagem especializada no tema, né? Quem é de fora pensa que o especialista de OT não aplica patch porque não quer. Né? O que tem uma máquina velha é porque não quer. Excelente, explica esse ponto para as pessoas entenderem. E não é bem assim, porque assim, quando você tem o foco não é tecnologia no processo produtivo, o foco é você automatizar o processo. Né? É você, às vezes, reduzir tempo de parada, é você criar um sequenciamento inteligente, né? É você fazer o controle através de uma máquina que você consiga centralizar vários processos dentro de um supervisório, dentro de um equipamento centralizado. Então, muitos desses equipamentos, eles vêm de fábrica com um computador, né, ali, ou um PLC, que é um microcomputador, uma espécie de Raspberry, se a gente puder fazer isso sem ninguém de OT me matar depois. Mas, né, é um equipamento computacional ali agregado no equipamento, e a solução toda ela é homologada dessa forma. Então o engenheiro funciona, passou por teste, gente, para você trocar isso daí para colocar um Windows Server, tal. De novo, né? Porque assim, não é assim. Assim, o cara ele homologa a solução como um todo. Então tem ali a parte do que a máquina vai fazer, o tempo que ela vai durar, né? A resistência do material. E aquele conjunto ele é certificado daquela forma. Então se o cara fala assim, olha, eu vou aplicar um patch aqui. O fabricante muitas vezes fala assim, olha, esse aí eu já não garanto mais nada. Porque não foi o que eu homologuei.
Eu te garanto que funciona tudo da forma que eu especifiquei, né, com essa configuração. Quem que vai aplicar esse patch? Exato. Então, muitas vezes é como o Nick falou, a abordagem tem que ser diferente porque você vai, às vezes, conviver com aquilo daquela forma. Né? Se aquele ambiente for comprometido, aquela ilha de automação for comprometida, você isola ela, né, e debuga aquilo. Né? Você pode ter que reinstalar o sistema naquela mesma versão, você vai ter que, às vezes, chamar o técnico daquela fabricante daquela máquina para reinstalar, porque, às vezes, é um sistema customizado, né? Mas você não pode simplesmente parar uma máquina porque deu um alerta, por exemplo, de malware na máquina. Né? Muitas vezes você tem que entrar na máquina para poder debugar aquilo na unha. Né? Porque é aquilo que a gente falou no começo do Redcast. Às vezes você para aquilo por uma suspeita, né? E você gera um incidente no processo, né? Que é diferente do incidente de TI, e aquilo vai gerar um efeito cascata que vai impactar o resto da planta industrial como um todo. Certo. Te dar alguns exemplos práticos que acontecem. Nós identificamos uma infecção com o Nosome, nós integramos com o Firewall para o Firewall bloquear o callback, o atacante não entender que teve sucesso no ataque, mas aquela máquina vai funcionar infectada até a próxima parada que tiver. E durante essa parada vai voltar o backup do sistema. Quando você vai para voltar o backup do sistema, você descobre que inclusive o backup está infectado, porque ninguém testava o restore daquele backup. E quem desenvolveu esse sistema já não está mais aqui entre nós. Esse equipamento, até ter o retrofit, que é a troca, a atualização tecnológica dessa infraestrutura, você vai ter que funcionar com o equipamento infectado, vai ter monitoração, vai ter bloqueio de callback, mas só para entender o desafio. Você mencionou uma coisa bem legal relacionada a Nosome, né? Tá. Você falou ali da orquestração que ela também faz, que nós sabemos que outras não fazem. Mas é comum você já colocar uma segurança em OT, onde a solução toma ações, ou inicialmente você começa talvez monitorando o ambiente, entendendo o que acontece? Como que é? É passivo, ativo? Como que... É uma jornada assim muito longa e desafiadora, né? Nenhum equipamento que vai para o chão de fábrica ele pode ser intrusivo. Então sempre no Nosome vai receber uma cópia do tráfego. Pode ser um spam port através de um switch. Tem algumas localidades que você tem um hub, então você não consegue fazer o spam port. A gente estuda colocar um TAP para gerar uma cópia do tráfego. E agora no Nosome também tem um agente que você instala num computador. Ele não tem impacto nenhum, nem precisa reiniciar, mas ele ouve o tráfego que está, né? Porque às vezes ele está controlando só 2 equipamentos. Ele manda para o próximo Nosome para fazer análise. A primeira fase do projeto é trazer a visibilidade. Garantir que a gente está capturando o tráfego que a gente tem que capturar. Porque na hora que você vai fazer o projeto, lembra quantas conversas a gente teve, né? Aonde que vai ficar, onde vai ser instalado? Não tem tanta documentação desse ambiente, né? Até por isso que a solução do Vantage da Nosome te dá máquinas virtuais ilimitadas, né? Você só tem que comprar o hardware quando precisar ou usa o teu hypervisor. Te dá uma flexibilidade de crescimento de projeto, né? Porque você vai crescendo aos ranges, quanto mais dispositivos você vai protegendo. Eu não consigo dizer para ele assim, ó, quantas máquinas virtuais vão ter, eu vou ser conservador e deixar de ter processamento ou visibilidade, ou eu vou ser, né, como se diz, ter muitos equipamentos e virar um projeto caro que inviabiliza. Então essa pergunta foi muito boa nesse sentido. E só para concluir, os playbooks que a gente vai ver na indústria, não tem nenhum deles que é auto-remediar, remover o computador. E cada planta tem uma característica. Então você vai ter que pegar e fazer o playbook dessa planta. Na hora que eu identifiquei uma ameaça, eu mando o IP para bloquear no firewall, mas eu tenho que ligar para a Maria no chão de fábrica. Na outra planta é o Joãozinho, para entender o contexto do que está acontecendo e eles decidirem a ação que vai ser tomada. Exatamente. O que eu ia complementar é exatamente isso aí. Raramente a gente vai ter um cenário de uma ação ativa, né, sem uma supervisão. Né, por conta da característica do ambiente de produção industrial. E às vezes, cara, a estratégia num projeto, por exemplo, de adequação de segurança de OT ou de TA, né, ela visa também um benefício para a TI. Porque assim, você segregando, por exemplo, um ambiente desse de forma adequada e trazendo esses critérios que a gente está conversando aqui, lembrando assim, vou dar um passo atrás, tá? Existem 3 vetores clássicos que são visados para incidentes cibernéticos no ambiente industrial. Um é a questão de falta de visibilidade, né, que a gente está falando aqui muito. O outro é a questão de acesso remoto, né? Para fazer manutenção dos equipamentos, atualização do fabricante ou do pessoal mesmo, né, da operação. Exato, exato. E o terceiro, cara, é a falta de inventário. Você não conheceu o que você tem no parque, né?
ou de ter até uma abordagem de serviço adequada para esse tipo de cenário. Mas quando você, retomando agora, vai fazer essa abordagem, você também está fazendo uma proteção do seu ambiente de TI relacionada às ameaças que vão nascer em ambiente de TA. Porque, igual a gente falou, é comum em ambientes de automação você ter máquina sem patch, máquina sem antivírus, né? Isso não é a exceção, na verdade é a regra, né? Alguns fabricantes especificam que se o cara botar antivírus no equipamento, perde a garantia. Né? Então é um ambiente, uma várzea às vezes em alguns casos, por isso que você tem que fazer outro tipo de abordagem. E aí, algo que às vezes em TI vai ser inofensivo por causa de todas as camadas de segurança que a gente implementou, se for transportado para TA, vai ser um desastre. Né? E por outro lado, o ambiente de TA passa a ser um vetor interessante para ser um salto para ir para TI. Né? Então essa abordagem também não é uma coisa que a gente é altruísta, estou fazendo segurança em OT porque eu sou bonzinho. A gente é pago para isso em primeiro lugar, né? Vamos deixar claro, mas também você tem um alvo ali de fortalecer a segurança do seu ambiente corporativo, do seu ambiente de TI também, todo, né? Que ele pode ficar vulnerável. Cara, legal demais. E a gente lida muito com os clientes de todas as indústrias, né? Mas quando a gente começa a botar na mesa para ter esse bate-papo aberto, é a hora que a gente entende os desafios, as complexidades que o Senna vive como todo dia e todo mundo da indústria. E tem que ter peito, né? Para você ir e começar um assunto que não era tratado. Exatamente. Como que era na Austrália? Você via bastante disso, a evolução? Via bastante. Lá, a legislação veio um pouco antes do Brasil, então isso, eu acredito que aqui também vai empurrar o mercado. Que foi o que aconteceu lá. Então, as indústrias eu trabalhava com muitas empresas de eletricidade, transmissão, geração. Então, lá você via a preocupação com a parte de TA ou OT mais avançadas, no estágio mais projeto, aprovado, board, governo se envolvendo, até participando de reuniões também, para entender qual que é o plano de ação, cobranças muito mais agressivas do que aqui no momento. Né? Você vê, a ONS já está mais em cima e acho que essa evolução vai ser natural aqui também. A Enel também, né? E eu até acabei esquecendo de falar as demais. Então, a primeira é a vertical de energia por causa dessa regulamentação. Segundo, foram as empresas que foram atacadas, né? Então, as empresas que foram atacadas sentiram na dor e ficou muito claro para o atacante que ele consegue ter um retorno no investimento dele mais rápido na hora que ele para a produção. Não estou falando que é bom criptografar o RH, o pessoal de marketing, mas a prioridade é outra. Então eles viram que a indústria vai lá, a parte do negócio, sendo criptografada, acaba pagando mais rápido. E depois são empresas, né, com uma grande maturidade, como a Gerdau, né, com profissionais de alto calor no mercado, para iniciar projetos como esse. Porque dá um trabalho você justificar isso para o negócio, mostrar, dar o retorno, é uma jornada grande. Né? É um assunto novo, é um assunto teoricamente novo para muita gente. Né? Então, você chegar para um time de TA, porque assim, eu tenho um ponto que eu esqueci de mencionar que às vezes se confunde, né? Eu não sou gestor de segurança de OT, né? Eu cuido de segurança de fim a fim. Né? OT é uma dos temas que está debaixo do meu guarda-chuva. Então, às vezes, é delicado você chegar para a pessoa ali que fez o processo dela sempre daquela forma, né? Falar assim, olha, eu não sou da sua área, né? Mas o meu tema, ele transborda para sua área também, né? E eu preciso da sua ajuda para a gente fazer... Né? Graças a Deus, a Gerdau é uma empresa muito boa nesse sentido de clima, de colaboração, mas eu vejo colegas meus que sofrem resistência, né? Quando eles tentam levar assuntos de segurança para o ambiente industrial. E é um pouco complexo isso daí. E pegando o gancho que você falou de legislação, um tema que às vezes a gente também esquece, mas isso vai vir muito forte a partir agora de eventos como a guerra da Ucrânia. Por quê? Áreas de infraestrutura crítica, como, por exemplo, energia elétrica, água, né, água e esgoto, né, banco, sistema bancário, né, sistemas de comunicação de maneira geral, são alvos num cenário de guerra. Né? Quando começou a guerra da Ucrânia, as primeiras trocas de, vamos dizer assim, de artefatos foram cibernéticos. Foi isso. Né? Direcionados à infraestrutura crítica. Que onde tem infraestrutura crítica, você tem ambiente de OT. Né? Quando a gente está falando, ambiente de gerador de energia elétrica. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, a parte de siderurgia, que é o mercado da Gerdau, ele é considerado infraestrutura crítica. Né? Se você parar sem aço, cara, você não faz nada.
né? Aqui fazendo o jabá da Gerdau, né? Mas sem aço, o aço está em tudo. Né, cara? Então, várias indústrias que hoje a gente não tem essa habilidade precisam estar protegidas até por uma questão de segurança nacional. Um dos movimentos do governo da Austrália, o governo da Austrália fez foi alterar os critérios para encaixar a infraestrutura como infraestrutura crítica ou não. Então, inicialmente, quando lançaram a legislação, era um critério que abordava, 15% da infraestrutura do país era infraestrutura crítica. E aí, com a evolução dos ataques cibernéticos, dos riscos, dos impactos, falaram, opa, peraí, a gente está controlando e cobrando muito desses 15%, a gente precisa aumentar isso, porque a infraestrutura crítica não é simplesmente transmissão de energia, geração, água, luz e etc. Eu tenho que abordar estradas. Como é que, se um atacante parar minhas estradas ou liberar a velocidade máxima da estrada a 150 por hora, vai virar um caos. Sim. Então, tem todo um outro critério que eles criaram para aumentar o controle e os requerimentos sobre segurança dessas infraestruturas. Uma coisa que me impressionou trabalhando com a Gerdau, uma empresa centenária, né? O quanto de inovação vocês têm lá dentro. E isso vocês levam para o chão de fábrica. Quando a gente começou o nosso bate-papo, né? Primeiro, quando eu entrei na área, o pessoal falava assim, jamais a indústria vai se conectar com a nuvem. Isso não existe, não tem como, né? E nos nossos bate-papos a gente viu que tem o benefício da nuvem. Então a Gerdau foi a primeira empresa em Américas a adotar o Vantage, que é a solução em nuvem, né? Que acaba tendo todas as camadas de segurança, com certeza. Você tem todos os controles, né? Do que é sempre falando de telemetria, nunca é dado sensível, nada disso, mas como que você vai, né, monitorar tantas localidades que a Gerdau tem, né, isoladamente? Você tem que ter um dashboard único para conseguir ter toda a visão, né? Como que vocês colocam essa parte de inovação no dia a dia de vocês? Eu penso assim, cara, se a gente não se atualizar, a gente morre. Tá. Né? A gente precisa estar up-to-date e tá junto com o que há de novo, né? Até mesmo para tirar vantagem disso. E a gente fala um pouquinho desse negócio de segurança. Segurança evoluiu durante o tempo e muita gente que começou naquela segurança do blocker, né, ficou pelo caminho. Né? A segurança hoje é um viabilizador de soluções, né, com segurança. Tipo, se o cara constrói a escada, eu vou lá construir o corrimão do lado, pra ele não cair da escada. Então, segurança funciona como ponte para algumas soluções. A questão, por exemplo, do uso do Vantage, que a gente falou bastante sobre isso daí, ele deu pra gente uma escalabilidade que, se a gente fosse fazer no modelo tradicional, não ia funcionar. Né? Não ia ser a mesma coisa. Até funcionar, até funciona, mas não ia ser tão flexível. Né? Você sabe, a gente tem operações hoje desde o Brasil até no Canadá. Né? São 10 países nas Américas. Imagina eu ter que conectorizar console, ligar uma console com a outra, fazer Então, pra gente não era viável. Então, a gente sempre olha a questão do que tem de oportunidade ou o que tem de solução mais disruptiva, e aí faz análise de trás para frente. Isso serve para a gente? Isso gera algum tipo de exposição, algum tipo de issue para a implementação? Não. Então vamos abraçar, vamos fazer. Né? Porque do outro lado, quem está focado em atacar ou criar algum tipo de problema, os caras são altamente inovadores, né? Sem dúvida. Então, tem todo o tempo do mundo. Né? Exato, né? A gente fala assim, cara, eu tenho que proteger um zilhão de coisas dentro da empresa. Né? O cara precisa achar uma brecha só e ele destrói todo o meu castelo. Né? Então, se você não estiver inovando também, cara, você não sabe E nada. só para fechar esse assunto, uma coisa que eu acho incrível é assim, o pessoal fica muito nessa discussão, TA, isso, que quanto mais silos tiver, quanto mais complexo for o ambiente, melhor é para o atacante, porque ele vai achar mais brechas para entrar. A partir do momento que você tem uma estratégia de defesa digital, vamos colocar dessa maneira, você consegue ter um olhar, né, mais holístico com relação a tudo e ter uma estratégia única. Vai na zona cinza, né, cara? É isso aí. Que não tem nenhum dos dois que acaba olhando. Tá você pega o exemplo público, o JBS, mas foi TI, independente, parou. O negócio. Parou o negócio, 10 milhões de dólares, todo mundo soube, foi aquele rolo, então assim, para tudo. Uma dúvida pessoal, Senna. E Nick, eu queria que você complete depois. Bom. Você olha então para tudo ali, de fim a fim. E para a equipe? E para olhar para a OT? Como que foi? Se já tem profissional faltando na área de TI. Segurança. Como que foi para segurança? É uma luta. Mas brincadeiras à parte, a gente tem muita sorte, cara, porque... Primeiro, porque como eu tive essa experiência já em indústria no passado, né? No passado foi uma coisa sequencial, né? EMS, Gerdau. Você já começa a se relacionar e entender o cenário. Eu brinco também, a gente participou de um evento de
de segurança de OT, acho que em Curitiba, né, Nick? Eu falei Foi. isso com os caras. Falei, cara, você chama um cara para entrevista, para ele ser ali o seu especialista de OT Security. Se o cara vem de terno, ele já perde 2 pontos. Se ele vem de botina, né, ele já ganha 10, entendeu? Então você tem que trazer pessoas que estão no meio, né? Tem acontecido muito hoje, pessoas que estavam em tecnologia, migraram para OT, estão vendo agora essa oportunidade, estão voltando para TI, com bagagem, e tem pessoas bem específicas que seguiram nessa formação, né? Eu tenho hoje no meu time um especialista de OT Security, que é um advisor, né? Que ele está conectado com os times de segurança, como cyber, como operations, como arquitetura, e ele orquestra muito bem essa questão de projetos, de iniciativas que vão ser tocadas, e também tem a responsabilidade de traduzir isso para o lado operacional, para o lado de chão de fábrica, como o Nick falou. Porque a pessoa de segurança raiz, vamos dizer assim, ele não consegue falar isso com o cara de OT. Né? É aquilo que a gente falou, o cara vai ver uma máquina infectada, ele vai querer tirar o cabo e formatar a máquina. Se ele fizer isso, os caras jogam ele para fora da usina. Né? Então tem que ter essa habilidade. Não é fácil. Né? E você só consegue ter essa dinâmica se você inovar. Uma coisa conectada com a outra. Porque se eu não tivesse ferramentas, se eu não tivesse processos estabelecidos, se eu não tivesse tecnologias que me suportam, uma pessoa só não ia dar conta do cenário todo que a gente tem. Muito bem colocado. Inclusive estamos com vagas abertas, tá, gente? Então, assim... Muito bom. Vou falar uma coisa aqui que talvez até gere polêmica, né? Mas a pessoa de cibersegurança tradicional do escritório às vezes acaba vendo como um demérito estar no chão de fábrica. E eu convido todo mundo a visitar as obras incríveis da engenharia que a gente tem no Brasil, né? A oportunidade que a gente teve de ir lá no Ouro Branco, né? Você chega com uma matéria-prima e você passa por um processo incrível da engenharia para sair do outro lado, né? Com todo o material, pronto, né? Produto pronto, é algo lindo. E o pessoal de automação acaba vendo, às vezes, com uma oportunidade ir para a cibersegurança, trabalhar com coisas mais disruptivas. Não sei se você tem essa visão. Não, eu ia complementar só o seguinte, complementando a sua pergunta. Eu tenho trabalhado muito em criar pipeline também, né? Então, assim, hoje se eu preciso de uma pessoa, e aquela pessoa é uma pessoa muito especialista, né? E vulgarmente falando, aquela mosca branca de mercado, eu já tenho ali, atrás daquela pessoa que é um especialista, um analista sênior de uma outra capability aprendendo aquilo, e um estagiário que está seguindo aquela linha. Olha que legal. Né? Então isso vai criando, de certa forma, uma carreira. Né? Você tem que investir isso, tem que criar dentro de casa. Sem dúvida. É dentro de casa, né, que você se cria. Né? Não tem como. E outra coisa engraçada, você tá falando lá da botina que ganha alguns pontos, né? E eu tô nessa jornada de entender mais dessa área. Eu já sei que o equipamento EPI, o capacete, a botina, né? O protetor de canela, o óculos, o de ouvido, né? Mas eu tô lá visitando mais uma outra das instalações da Gerdau e o Senna, ele começa a dar risada de mim e fala: Nick, realmente você não é dessa área, né? Mas por quê, cara? Você tá com todo esse equipamento, você fica pulando poça d'água, é uma botina, pisa na poça d'água, lembra? Imagina o pessoal olhando e falando: isso aí não é daqui, não. SPD Capital, é isso aí. Então são esses desafios do dia a dia. E não sei se a gente pode falar um pouco também de futurismo, né? Porque os desafios são cada vez maiores, né? E acho que agora a gente podia falar um pouco de futurismo, né? Eu acho que são inúmeras possibilidades de mercado. O que eu vejo, né? Não só na parte de OT, mas o IoT também, que são, né, milhões de dispositivos conectados, só tende a aumentar. Esses dispositivos já virão de fábrica conectados com o 5G, ou já serão wireless desde o início. Significa que a superfície de ataque vai crescer cada vez mais, né? Você tem alguma visão assim de como que vai ser esse nosso futuro? Um pouco próximo, não tão distante? Pouco próximo, acho que você até comentou um pouco, Nick, que é a questão do 5G. Tá. Né? O 5G vindo como um grande barramento, né, de conexão disso tudo e impulsionando todas essas tecnologias que já são presentes na indústria. Né? Realidade aumentada, né, gêmeo digital, uma série de outros temas que já estão ali permeando tudo. O 5G está praticamente potencializando isso numa escala que a gente não imaginava que seria possível. Né? Do ponto de vista de segurança, é um baita aviso de alerta, né, cara? Porque é uma autoestrada. Sim. Pode ser usado por bem como pode ser usado por mal. Então a gente acaba tendo que tomar mais cuidado, criar processos, e a gente está aprendendo porque não tem referência. Você não tem
lições aprendidas ainda sobre Uma isso. receitinha de bolo, Receitinha né? de bolo sobre isso daí. Né? E o IoT é o mesmo conceito de ameaça que o browser trouxe para o ambiente de TI. O browser não foi concebido para ser seguro. Ele foi concebido para compartilhar informação. O IoT ele não vem com nada de segurança embarcado. Agora o pessoal está começando a pensar nisso. Mas é um equipamento para poder transmitir dado de maneira leve, né, e rápida. Então a gente também tem que pensar nisso. A gente sabe aí de alguns eventos que tivemos aí no passado, né, da Mirai, aquelas redes de robotizadas ali, só constituídas para IoT. Né? E a gente estava falando só de câmera de internet. Quando você vai hoje para o ambiente industrial, cara, o número é gigante, né? É muito mais do que só câmera de internet, né? Sem dúvida. Vamos falar o nome de alguns equipamentos. Quando a gente fala de dispositivo, o pessoal ainda não faz o link, né? Nós estamos falando de equipamento de Schneider Electric, Honeywell, Rockwell, né? Yokogawa, GE. Esses equipamentos são firmwares, né? Não é um sistema operacional tradicional. Ele tem protocolos específicos, eles têm variáveis que são trocadas para fazer a programação desses processos de automação, e o atacante ele já sabe muito bem disso, e ele já vai direto no equipamento, ele já manda os comandos para lá, para pegar uma caldeira, aumentar a pressão, a temperatura e gerar um impacto. E da mesma forma de TI, quando a gente está falando de especialização, eu participei de um estudo, acho que foi na RSA em 2020, né? Que eles estavam fazendo um paralelo onde, igualmente para TI, que você já tem ali grupos organizados, especializados em verticais, o mesmo já tem para TA, para OT. Então você vê ali que tem o cara, esse cara só rouba credencial, esse aqui é especialista em criar malware, esse aqui faz o backdoor, né, e tudo mais. Isso para TA, os caras já estão especializados nesse nível também, considerando protocolos OPC, né, Modbus, etc. Né? Então... Só aproveitando a conversa de futurismo, e eu sei que a gente está com o tempo quase esgotado, mas acho que é um tema que se fala muito no mercado, que é a convergência TI e OT. E a gente discutiu aqui em 2 vezes separados. Um tem um desafio muito grande técnico, de riscos, de problemas e gestão de ataques de OT, muito diferente de TI, e outro que é TI, segurança de TI hoje, querendo ou não, ainda tem muita falta de mão de obra, mas não é um problema tão grande quanto é de OT, como o Senna bem explicou pra gente. Como que vocês veem isso, essa convergência de TI e OT? Está acontecendo, não está? É mais um ideal? É muito futurismo lá na frente ou já está em andamento? O que eu tenho falado com os meus parceiros, e que bom que a Red Belt abraçou essa ideia, né? É não ter mais essa questão de SOC de OT, SOC de TI separado, é ser um SOC digital. Tudo que está conectado a gente vai proteger. Mas lógico, tem todo o investimento que a Red Belt está fazendo para ter essas pessoas que são especializadas. Tem que ter alguém que entende da vertical de energia, tem que ter um químico para entender da parte de águas, tem que ter alguém especializado em automação, mas também com um olhar em cibersegurança. A minha visão é: o SOC nível 1, ameaças tradicionais, ela vai ser igual para IoT, OT e TI. E um analista Só os playbooks eram diferentes. Conseguiria fazer. Dali para o segundo nível, aí você já começa a ter especializações. E o nível 3 de OT sempre vai ser ligando para alguém, interagindo com quem está no chão de fábrica. Sabendo falar a mesma língua. A mesma linguagem. O IoT, eu acho que em alguns momentos a gente ainda vai poder desligar, vai poder estar muito bem segmentado, e o IT é um pouco mais do mesmo, né? Mas eu vejo assim sempre um parceiro ajudando a empresa a cobrir todo. É uma jornada grande, né? Mas eu acho que tem um caminho. Legal. Eu imagino também que, dando aí então meu pitaco, complementando o que você falou, Senna, acho que o 5G, de fato, ele vai trazer grandes desafios. Todo mundo fala, mas 5G não é só aumentar a velocidade. Também, mas imagine quando nós tínhamos apenas 3G. Bem no comecinho, o que se transformou com 4G? Não é só a velocidade, são os aplicativos que criaram novas conexões. 5G, a gente vai estar conectando lugares aí extremamente remotos. Então, novos aplicativos conectados, novas ferramentas e principalmente novas frentes de ataques. Então, acho que esse daí, olhando assim para o futuro, vai ser aqui, pelo menos para nós, um grande desafio. Imagino que isso vai trazer. Eu concordo. E na questão da convergência, um ponto que é evidente, assim, não faz sentido você duplicar estruturas, né? E nem criar especialistas
em silos separados, como a gente falou. A tendência é que toda essa parte tecnológica, na minha visão, tá? Isso é uma opinião particular minha, essa parte toda tecnológica, essa especialização que já está muito madura em TI, possa ser usado também na TA, né, ou no OT, e que se comece a formar times mistos, né? Times misturados, e não, na verdade, nem silos e nenhum tomando conta da parte do outro, porque cada um precisa ser respeitado em cima da sua especialidade. Já é difícil, como a gente falou, achar pessoas de TI ou de segurança da informação especializadas em determinados temas. Imagina se a gente começar a criar dificuldade para isso. Então a gente tem que aproveitar o que a gente já tem, misturar e tirar o melhor disso. Tá? Então eu acho que uma tendência também dessa convergência vai ser a mesclagem disso daí. Muito bom. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Voou, né? Como todos os outros, mas esse daqui... Eu gosto muito de OT por isso. É algo que eu sempre falo que é palpável, né? Em TI, você vai sofrer um ataque, você vai entender que dados serão comprometidos, vazamento de informação, parada de ambiente. OT, você vê pro lado físico. Acontece, está no seu campo de visão, é algo diferente. Então é algo que me brilha muito os olhos. Agradecer novamente, Senna, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Cara, prazerzaço estar aqui com vocês, né? Eu gosto de falar de segurança e gosto de falar de OT. Então, juntou tudo que eu gosto de fazer. Que maravilha. Só faltou uma cerveja e um salgadinho. Olha só. A gente podia fazer uma Aí esse é o versão... Nirvana. Fica trazendo água pra gente aí, cara. Então, a gente podia fazer uma versão de praia, né? A gente de short, camiseta, churrasqueirinha rolando ali. Short, aí eu já acho que a audiência não ia ser. Muito bom. Nick, de novo, obrigado pela disponibilidade, pelos conselhos, pela amizade. Conto sempre aí com você e conto com a nossa parceria. Cara, obrigado pela parceria de sempre, né? Tanto do Vitor quanto de vocês. E obrigado por investir em OT. É um mercado enorme, tem muitas oportunidades. E para quem está olhando isso como uma oportunidade de negócio, eu também acho que o céu é o limite. Parabéns aí pelos investimentos. Mateuzinho, obrigado novamente. Prazer, como sempre, estar com essa dupla aqui que, mesmo lá da Austrália, nos meus 9 anos de Austrália, eu já reconhecia pelas redes sociais e como ícones no mercado de segurança. Então, é um prazer estar sentado com vocês, trocando essa ideia de altíssimo nível. Muito obrigado. Valeu. Então, hoje nós falamos sobre OT, o custo de não proteger... Eu vou mudar o finalzinho do título, né? De não proteger ambientes que não são só industriais. Boa. Não é só industriais. Exatamente. Boa. Então, obrigado, vocês estão nos ouvindo, nos seguindo. Caso queiram ver outros conteúdos, site da Red Belt tem ali todos os outros episódios. E, novamente, valeu, gente. Obrigado. Fantástico. Muito obrigado. Valeu. Redcast.